13 de janeiro de 2025, segunda-feira da primeira semana do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, um bom dia a todos. Desejo a paz do Senhor Jesus. Desejo a você que essa semana que nós estamos a iniciar seja uma semana cheia de alegrias. Que alegria nós nos encontrarmos essa manhã e iniciarmos o nosso dia, nossa semana na presença de Deus, né? Consagrando tudo o que viveremos à proteção de Deus. E agora nós começamos o tempo comum, né? Todos sabem que o ano litúrgico começou no finalzinho de novembro, né? Com o tempo do Advento. E no ano litúrgico da igreja, a igreja celebra a vida de Cristo. Desde o anúncio, desde a expectativa da vinda do Messias, que é o que celebramos no tempo do Advento, até o seu nascimento. Depois, 30 anos depois de nascer, ele é batizado no Jordão. Depois de batizado, ele vai para o deserto, que é o que nós viveremos logo mais quando iniciarmos a quaresma, né? Ele vai para o deserto e depois nós celebraremos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, o tempo da Páscoa. E depois nós viveremos o tempo comum, né? A segunda parte do tempo comum até o fim do ano litúrgico. Então nós iniciamos agora um pedacinho do tempo comum até chegarmos à quaresma, na quarta-feira de cinzas. E hoje, nessa segunda-feira desta primeira semana do tempo comum, nós vamos refletir o início da carta aos Hebreus, o capítulo 1, versículos do 1 ao 6. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, ele nos falou por meio do Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina, nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós começamos junto do comecinho desse tempo litúrgico, do tempo comum, a refletir a carta aos Hebreus. Então, nessas primeiras 4 semanas do tempo comum, né, nesse ano que é chamado ano ímpar, né, as leituras semanais elas se dividem em ano ímpar e ano par, né? 2025 é ímpar, então nós estamos no ano ímpar. Então nessas 4 primeiras semanas nós vamos acompanhar o texto da carta aos Hebreus, tá? Essa carta aos Hebreus é sempre bom fazer uma introdução, né? Para a gente conhecer um pouquinho o texto bíblico. É um texto bastante desconhecido, né? É um texto bastante enigmático. Tem muitos estudiosos têm muitas dúvidas sobre esse texto, inclusive no que concerne a sua autoria. Ninguém sabe quem é, de maneira muito pontual, o autor, né, do texto da carta aos Hebreus. Tem muita gente que diz que ser São Paulo, né? Mas nós vemos que os estudiosos não concordam com isso, né? Aliás, já nos primeiros séculos, por exemplo, o escritor eclesiástico Orígenes,
Orígenes de Antioquia, né? Século III depois de Cristo. Então, ele já dizia que tinha pontos na carta aos Hebreus que não combinavam com o estilo de São Paulo, o estilo que São Paulo tinha para escrever. Então, hoje em dia, a gente não sabe dizer de quem é o autor da carta aos Hebreus. Então, quando a gente quer mencionar o autor, a gente diz o autor da carta aos Hebreus, né? É a melhor coisa a se fazer, né? Muito mais do que uma carta, esse texto consiste mais de um compilado de pregação, né, ou pregações, do que propriamente uma carta, né? Então é mais um compilado de pregações, né, do que uma carta. E a estrutura do texto é muito, muito interessante. Muito interessante. Olha só, o tema dessa antiga pregação é o mistério de Jesus Cristo, tá? Então nós temos uma introdução solene, bonita, que é o que nós ouvimos um pouco hoje, e depois o autor ele vai dividir o texto em 5 partes, tá? Que nós vamos acompanhar essas partes, tá bom? Vou ficar também fazendo um resumo de todo o texto, porque a gente vai acompanhando ao longo dessas semanas iniciais do tempo comum. É claro, o autor começa falando um pouquinho sobre o que nós chamamos de revelação, com R maiúsculo. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas. Então aqui o autor da carta aos Hebreus, ele está chancelando, está ratificando a revelação iniciada no Antigo Testamento. Então, isso é importante, até porque depois vai surgir uma heresia chamada marcionismo, que vai tentar jogar fora o Antigo Testamento. Não! Deus falou no Antigo Testamento. E se Deus falou, ele falou algo dele mesmo. Então é importante que nós guardemos, que nós levemos conosco, né? Deus falou, e tudo que vem de Deus não pode ser descartado. Então o texto começa assim: Deus falou de muitos modos pelos profetas, né? E aí ele diz assim: nesses dias que são os últimos, ele nos falou por meio do seu Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também ele criou o universo. Então aqui o autor da carta aos Hebreus já está falando um pouquinho da segunda pessoa da Trindade em relação à primeira, que é o Pai. Desde toda a eternidade, a segunda pessoa existe junto da primeira, junto do Pai. Mas o Pai enviou a segunda pessoa da Trindade e ela se tornou um de nós. É o que nós chamamos de encarnação. Aliás, nós refletimos bastante sobre isso no tempo do Natal, né? E foram nos últimos dias que isso aconteceu. Ora, minha gente, os últimos dias para o autor da carta aos Hebreus é o que sucede depois da encarnação. Depois que veio o Filho de Deus, a qualquer momento Deus pode, esse mesmo Filho de Deus que veio e que voltou para o céu, a qualquer momento ele pode voltar e pôr fim na criação. E vai acontecer. Este mundo vai ter um fim, né? Então esses são os últimos dias. Padre, mas a gente já está vivendo os últimos dias, já faz 2025 anos. Pois é, mas pode ser que seja hoje o último dia. Nós não sabemos. Quanto tempo ainda a criação vai discorrer, né, na história, no tempo e no espaço? Nós não sabemos. Então, cada dia é para ser considerado o último. E Deus, ele mandou o seu Filho, o Pai mandou o seu Filho amado, que se tornou um de nós. Quando o Pai havia criado toda a obra da criação, todo o universo, o Pai criou por meio do seu Filho. Esse mesmo que ele enviou aqui e se tornou um de nós. Olha só que bonito, né? Isso já nos leva à conclusão, minha gente, uma conclusão muito bonita. Olha só, quando a gente se reporta ao sacramento da Eucaristia, por exemplo, né, uma hóstia consagrada, não é um símbolo de Deus.
Símbolo no sentido de encenação, né? Porque a palavra símbolo também ela tem um significado muito mais profundo na língua grega, né? Não é uma representação, é o próprio Deus materialmente tocável por nós. Então, eu tenho dito isso sobre a Eucaristia para a gente colocar um pouco na consciência que nós somos privilegiados. Olha só, quando a gente toca um pedacinho que seja, um fragmento que seja de uma hóstia consagrada, a gente está tocando nas nossas mãos aquele que fez todo o universo e que criou todas as coisas. Olha como nós somos, nós de tão pequenos que nós somos, Deus nos fez privilegiados. Eu hoje posso tocar aquele que sustenta o universo. Isso é muito bonito, né? Que é o que está escrito no versículo 3. Ele criou por meio do seu Filho, né? E ele sustenta o universo com o poder da palavra, que é o Filho. Quando nós tocamos o Santíssimo Sacramento, minha gente, nós estamos tocando aquele que sustenta todo o universo na existência. Se Deus parar de pensar em nós e na obra da criação, minha gente, imediatamente tudo deixa de existir. Será que a gente tem consciência disso? Olha, eu acho que as pessoas hoje em dia não têm consciência disso. Sabe que as pessoas... tem muita gente que não crê em Deus, tem muita gente que não crê em Cristo, tudo bem. Mas o que as pessoas pensam? Que esse mundo veio de onde, né? Aliás, a filosofia materialista acredita que o mundo sempre existiu, que ele só se transforma. Isso é uma aberração, né? Tudo veio de alguma coisa. E o único que não vem de alguma coisa é o que nós chamamos de Deus. Só que esse universo não pode ser chamado de Deus, porque ele é muito limitado para ser Deus. Nós conhecemos os limites do universo, né? Então não pode ser Deus. Então, se não pode ser Deus, é porque veio de Deus, veio de algo que o antecede e que é infinito e que o sustenta, né? E o que o sustenta na existência. Olha só, qualquer pessoa, qualquer coisa que esteja manifesto na existência é porque Deus está pensando nisso. Olha que bonito. Só as ausências que não, né? Por exemplo, pega a enfermidade. Então, existe enfermidade? Existe. Então, Deus está pensando na enfermidade? Não, porque Deus, os seus pensamentos são bons. Mas como assim, então? Você acabou de falar que só existe o que Deus está pensando. É que a enfermidade, ela não existe na sua concretude como ser. A enfermidade existe apenas como ausência da saúde e do vigor. O que Deus pensou foi o vigor. A ausência do vigor, da saúde, é o que nós chamamos de enfermidade. Deu para entender? É igual luz e escuridão, ou trevas, né? A ciência pode medir a luz, não pode? Quando você pega até a potência, né? Uma lâmpada, né? Pega uma lâmpada, você mede a potência daquela lâmpada, 40 watts, né? A lâmpada ligada na energia 220 volts ou 110 volts e a lâmpada tem 40 watts. Você pode medir, né? Enfim, não vamos entrar muito em física, que não é muito a nossa área, né? Mas você pode medir a energia, você pode medir a luz, você pode medir tantas outras coisas, mas a ausência dessas coisas você não consegue medir. Pergunta para um físico, para um cientista, se ele consegue medir a escuridão. Quanta escuridão tem nesse lugar? Não consegue. Por quê? Porque não existe. O que Deus pensou foi a luz. A gente mede a luz. A gente pode medir o quanto a luz se faz ausente pela sua quantidade de existência, mas não a treva, não a escuridão. Então, nós vemos, minha gente, que tudo que Deus pensou é bom. Então, colocando um pouquinho na nossa vida, consegue perceber que é bastante filosófica essa introdução da carta aos Hebreus, né?
tem que ter um pouco de paciência, né, para a gente poder ir acompanhando a liturgia. Colocando um pouquinho na nossa vida, a gente analisando um pouquinho sobre essa perspectiva, a gente começa a avaliar o quanto que nós mesmos complicamos a nossa vida. Quanto que o próprio ser humano complica a vida. Porque se Deus sustenta na existência tudo o que é bom e o que é mal está na ausência de algo que Deus fez, por que nós muitas vezes insistimos em caminhar e em viver nas ausências daquelas coisas que são boas e que Deus criou? Né? Pega, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, né? As nossas discussões, as nossas rivalidades, as nossas brigas, confusões, enfim. No que consiste essas coisas? Consiste na falta de paz, porque o que Deus fez é a paz. E por que nós não escolhemos a paz? Olha os pensamentos que brotam muitas vezes da nossa cabeça. Pensamentos de morte, pensamentos de doença, pensamentos de desânimo, pensamentos negativos. E por que a gente não fica com pensamentos positivos, de bênção, de alegria, de vitória, de conquista? Olha o que sai da nossa boca, as nossas palavras. Por que palavras de derrota? Por que palavras de desânimo? Por que palavras negativas? Por que palavras de ofensas? Por que palavras de críticas, de fofocas? Por que palavras de divisões? Se o que Deus pensou foram palavras de edificação, de bênção, de vitória, de conquista, de realização. Você consegue perceber? Acho que vocês conseguem perceber o quanto que nós complicamos a vida. Nós complicamos a vida. Por isso nós estamos começando agora o tempo comum. É muito importante até meditarmos esse texto da carta aos Hebreus. E você está iniciando mais uma semana. Sabe? Para de sofrer desnecessariamente. Viva bem. No que depender de você, viva bem, se esforce para ser uma pessoa leve. Se esforce para ser uma pessoa de boa. Se esforce para ser uma pessoa edificante. Se esforce para ser uma pessoa serena, que resolve as situações da melhor maneira possível, no amor, na caridade, na paciência. Se esforce pelas virtudes, porque as virtudes sim vêm de Deus. E não os nossos defeitos, que são a ausência delas. Olha que bonita a palavra. Muito bonito. E aqui o texto da carta aos Hebreus vai dizer assim: Ele, o Filho de Deus, foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome dos anjos. O autor da carta aos Hebreus está tentando mostrar que até mesmo os seres espirituais ainda são inferiores ao Filho de Deus. Não há nada maior, não há nada que supere a Deus. Sabe, isso é importante porque às vezes a gente tem medo do mal. Às vezes a gente tem medo do mal. Ora, tem muita gente que vive uma vida amedrontada por causa do mal. Né? Faz tempo já, mas veio gente me procurar: padre, eu estou achando que fizeram trabalho para o meu filho, ou trabalho para não sei quem. O que eu faço? Eu estou morrendo de medo, não sei o quê. Eu falo que, olha, aqui é a prova, né? O Filho de Deus foi colocado acima dos anjos. E só lembrando que o diabo, o chefe dos demônios, ele é um ser espiritual, ele está abaixo do Filho de Deus, ele está abaixo de Deus. Não existe nada que esteja acima do Filho de Deus, e nem do Pai e do Espírito. É Deus. E às vezes as pessoas elas começam a se angustiar porque elas colocam Deus num lugar de maior fraqueza do que o mal. Ora, isso é falta de fé, minha gente. Quando vem me procurar esse tipo de pessoas, eu vou falar assim: vamos lá no Santíssimo rezar? Né? Aí eu pergunto para as pessoas: olha, você leva uma vida de sacramentos, uma vida sacramental regular? Quando foi a última vez que você se confessou? Fez uma confissão bem feita, do fundo do seu coração, sincera, uma confissão sincera, completa? Quando foi?
Aí a pessoa, ai, faz tempo, não sei o quê. Eu falei, pois é, se não tem luz, a escuridão ela é súbita. Ninguém pede, eu vou apagar a luz, eu vou apagar a luz, mas eu não quero que a escuridão venha. Não, se apagou a luz, a escuridão ela se torna presente. Na verdade, ela é a ausência da luz. Se não tem Deus, tem os diabos, os demônios, aqueles que dividem, né? Ora, e aí você pergunta para a pessoa, você se confessa frequentemente? Você tem ido à missa todos os domingos, pelo menos, que é o mínimo do mínimo. Quando eu falo domingo, minha gente, sábado à noite já é domingo, tá bom? Às vezes tem gente que não sabe isso, né? Você tem ido à missa pelo menos uma vez por semana, no fim de semana, que é dia de preceito, domingo? Ai, padre, eu faço... Às vezes tem gente que fala assim, né? Ai, eu faço tudo certinho. Eu tenho me confessado, eu tenho ido à missa. Eu falo, então por que você está com tanto temor do mal, se você está dizendo que você está repleta do bem? Será que o diabo é mais forte do que Jesus Cristo, que é Deus? Não é, minha gente. Não é. E aí eu digo para a pessoa, eu falo, olha, se volte para a vida sacramental da igreja, que não tem mais nada mais forte do que os sacramentos, tá? Não tem nada mais forte. Leva uma vida de igreja a sério e é uma vida de oração a sério. Se você tiver assim, você não tem motivo para ter medo de nada. Vida sacramental e vida de oração. Né? Aqui o autor da carta aos Hebreus está falando assim, né? A qual dos anjos o pai disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. No fundo ele está falando assim, nenhum anjo é maior do que o filho, do que Jesus Cristo. Nenhum anjo, nenhum ser espiritual. Tá? E aqui termina o texto, todos os anjos devem adorá-lo. Aliás, é por isso que Lúcifer negou a Deus, porque ele se recusou a adorar o Filho de Deus que se tornou ser humano. Porque o ser humano em si é muito inferior aos anjos. Então Lúcifer teria que se prostrar diante de um ser inferior em atributo a ele. Mas esse ser ao mesmo tempo era superior, porque era Deus. Então ele se negou. Ora, mesmo assim, Deus continua sendo cheio de poder e o ser supremo. Confiemos nisso, minha gente. Quando a gente entra nessa dinâmica, a gente vai assimilando isso, a gente leva uma vida espiritual mais a sério e a gente passa a não temer coisas pequenas. Isso é muito importante. Mas levar as coisas a sério, sabe? Tem gente que vai, infelizmente, tem gente que vai viver a vida espiritual, vai levar a sério a vida espiritual somente quando as situações complicam, né? Somente quando as situações complicam. Olha, eu vou dizer uma coisa, né? Esses trabalhos espirituais negativos que fazem, que podem ser que façam, eles só vão ter poder sobre alguém que é crente de verdade, que é de Jesus, se essa pessoa fracassar na fé. Então, meu filho, arregaça as mangas e leve uma vida séria espiritual. Eu vou dizer uma coisa, minha gente. As coisas que querem nos derrubar, elas são muito recorrentes. O tempo todo, o mal quer nos prejudicar. Por isso que a gente precisa rezar sempre. Por isso que precisa levar uma vida de oração mais a sério. Por isso que diante de qualquer decisão, de qualquer decisão a ser tomada, qualquer situação que tenha acontecido, primeiramente rezar. Aliás, eu falava sobre isso na homilia ontem, né? Porque no Evangelho de Lucas aparece muita face do Cristo orante, que nos ensina a fazer o mesmo, né? Que a palavra de hoje nos ajude. Eu desejo a você uma semana cheia de Deus. Vamos caminhando junto nesse tempo comum, com muita alegria. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre,
Deus está no comando de tudo.